Nos anais da história do cinema, há obras-primas que nasceram de um planejamento perfeito e outras que sobreviveram por milagre ao caos absoluto. Em 1974, o lendário diretor Mel Brooks investiu a espantosa soma de 2,8 milhões de dólares para dar vida ao jovem Frankenstein, Young Frankenstein. No entanto, o que poucos sabiam é que uma única cena esteve a ponto de destruir toda a produção. Tudo aconteceu num instante de loucura improvisada. Durante as filmagens, o ator Marty Feldman, num arroubo cômico, mordeu o casaco de Visson da atriz Madeleine Kahn. O que se seguiu não estava no roteiro. O elenco caiu numa risada incontrolável. Tiveram que repetir a mesma cena 15 vezes. A pele do casaco voava por toda parte, arruinando a continuidade e custando uma fortuna em tempo e dinheiro. A situação tornou-se tão insustentável que Brooks, com o coração apertado, tomou uma decisão que chocou a todos. Cortou a cena completamente. Durante 40 anos, essa metragem permaneceu trancada na escuridão, escondida como um segredo vergonhoso. Não foi até 2014 que essas imagens vieram à luz, revelando ao mundo não apenas um erro de gravação, mas o momento exato em que um clássico esteve à beira do colapso total. Mas, para entender como chegamos a esse caos, devemos voltar no tempo. Gene Wilder não acordou num dia qualquer com a decisão caprichosa de escrever uma paródia. A semente foi plantada no frio inverno de 1973, quando ele estava hospedado em West Hampton, Nova York. Lá, todas as tardes às 14 horas, Wilder sentava-se religiosamente para assistir aos velhos filmes de Frankenstein. O sentimento daquelas fitas antigas permaneceu com ele muito depois que os créditos finais subiram. Impulsionado por uma inspiração repentina, pegou um simples bloco de notas amarelo e começou a escrever. Imaginou o neto nervoso de Victor Frankenstein retornando à Transilvânia. Mas havia uma diferença crucial. Sua intenção não era rir dos clássicos, mas sim honrá-los. Essa escolha mudou tudo. Ele queria que o filme respirasse o mesmo ar que os primeiros filmes de terror da Universal, que não fosse uma piada barata que aponta e ri, mas uma homenagem respeitosa. Mais tarde, Wilder confessaria que as primeiras cenas, especialmente o encontro na estação de trem entre o Dr. Frankenstein e Igor, permaneceram quase inalteradas desde aquele primeiro rascunho. Era como se a história tivesse caído no seu colo e ele só tivesse que agarrá-la. No entanto, a vida real logo interveio, porque amar uma ideia é uma coisa, mas transformá-la em cinema é outra muito diferente. Enquanto Wilder trabalhava no set de Banzé no Oeste, Blazing Saddles, em 1974, aproximou-se de Mel Brooks com seu sonho. Eles oficializaram da maneira mais estranha e humilde possível. Wilder tirou sua carteira e entregou a Brooks um punhado de notas, uma quantia simbólica, como pagamento inicial para que ele coescrevesse o roteiro e dirigisse o filme. Brooks, surpreso, aceitou aqueles poucos dólares como se fossem um tesouro. Mais tarde, ele lembraria desse instante como o momento em que a parceria deles realmente começou. A partir daí, as noites se transformaram numa rotina sagrada. Sentavam-se no bangalô do hotel de Wilder, trabalhando lentamente acompanhados de chá Earl Grey e biscoito maisena. Discutiam cada cena, empurrando as piadas de um lado para o outro até que o humor parecesse afiado, mas garantindo que o mundo que criavam continuasse parecendo real e humano. Esse mesmo tipo de sorte milagrosa ajudou a reunir o elenco. Não foi simplesmente uma questão de gostamos dessas pessoas. Foi uma cadeia de pequenos eventos que se encaixaram com perfeição. Mike Medavoy, o agente de Wilder, também representava casualmente Marty Feldman e Peter Boyle. Quando Wilder começou a desenvolver o roteiro, Medavoy ligou para Brooks e perguntou se ele tinha um projeto para os 3 atores. Ao ouvir isso, Wilder viu os rostos em sua mente instantaneamente. Feldman era perfeito para o papel de Igor.
e Boyle tinha a capacidade única de ser aterrorizante e terno ao mesmo tempo, algo vital porque o monstro precisava que a ameaça e a dor vivessem no mesmo corpo. Os detalhes da produção tornaram-se tão estranhos quanto as piadas. A maquiagem de Boyle levava 5 horas diárias, e a famosa corcunda de Feldman não passava de uma almofada de maternidade embutida em seu figurino. Até as peças que pareciam erradas se tornaram as certas. O filme, de alguma forma, estava escolhendo sua própria gente. Apesar da magia no set, a maior briga não foi por uma piada, mas pelo respeito à arte. Brooks e Wilder queriam que o filme parecesse e se movesse exatamente como os filmes de terror dos anos 30, especialmente o Frankenstein de 1931 de James Whale. Isso significava filmar em preto e branco. Os estúdios não gostaram nem um pouco da ideia. A Columbia Pictures, preocupada com o orçamento e as vendas, exigiu cores. Mas Brooks, com uma teimosia admirável, recusou-se a ceder. Quando a Columbia se retirou, Alan Ladd Jr., da 20th Century Fox, interveio e aceitou a visão em preto e branco com um orçamento de $2,4 milhões. A partir daí, comprometeram-se totalmente com o tributo. O designer de produção, Dale Hennessy, trabalhou incansavelmente para igualar o estilo antigo e até conseguiram obter o equipamento de laboratório original de Kenneth Strickfaden, o designer de efeitos do filme de 1931. O objetivo era simples, mas profundo: fazer com que o espectador sentisse que estava dentro daquele mundo antigo, para que as risadas o atingissem enquanto ele já estava de pé nas sombras. À medida que as peças se encaixavam, as pessoas dentro dessas peças começaram a se tornar lendas. Marty Feldman chegava a Hollywood pela primeira vez e estava terrivelmente nervoso durante as audições. No entanto, Wilder o teve em mente desde o início. Mais tarde, Wilder o chamaria de o coração e a alma da produção, porque sua energia estranha fazia Igor parecer vivo. O famoso momento de Walk This Way, caminhe por aqui, com o mancar e a bengala, surgiu da pura improvisação e se tornou uma piada emblemática. Para vender essa imagem, seus joelhos foram acolchoados com lenços para parecerem nodosos. A equipe até aproveitou seus olhos saltados, resultado de uma condição na tireoide, porque o tornavam inesquecível. Wilder descreveu seu ritmo como o de uma dupla cômica clássica, dizendo que Feldman agia como Stan Laurel, enquanto ele era Oliver Hardy. Feldman entregou-se ao papel, e aquele nervosismo inicial desapareceu. No final, esse papel o definiu para sempre, garantindo-lhe um lugar na história e nos corações de milhões. Se o destino escolheu Feldman, também teve que intervir para corrigir o rumo com Terry Garr. Inicialmente, ela fez o teste para o papel de Elizabeth, a noiva frívola do doutor, mas Mel Brooks foi brutalmente honesto. Madeleine Kahn era sua primeira e única opção. Naquele momento, Garr poderia ter dado meia volta e ido embora com o orgulho ferido. No entanto, Gene Wilder viu algo nela. Insistiu para que ela voltasse no dia seguinte, mas desta vez para ler o papel de Inga, a assistente. Garr, que na época trabalhava no programa de comédia de Sonny and Cher, agarrou essa segunda chance como uma missão de vida ou morte. Não se limitou a ler falas, ela se transformou. Trabalhou com um estilista de perucas alemãs, aperfeiçoou um sotaque exagerado e até encheu seu sutiã com meias para modificar sua figura. A audição foi tão impactante que Brooks a contratou na hora. Quando ela pronunciou a famosa frase, "Você gostaria de rolar no feno? Would you like to have a roll in the hay?" Fê-lo com tal inocência e malícia que a linha transcendeu o roteiro para se tornar parte da cultura popular. Mas as surpresas no elenco não terminaram aí. Gene Hackman, um ator conhecido mundialmente por seus papéis dramáticos e pesados, era companheiro de tênis de Wilder. Um dia, ele simplesmente pediu um papel pequeno, quase como um favor entre amigos.
Só restava um personagem disponível: o eremita cego. Parecia um risco absurdo colocar um ator sério numa farsa, mas o resultado foi uma das cenas mais engraçadas da história do cinema. Hackman, irreconhecível sob uma barba espessa, interpretou a cena com total seriedade, permitindo que o caos acontecesse ao seu redor. Seu papel não apareceu nos créditos, mas sua atuação tornou-se inesquecível. Enquanto o público ria, Peter Boyle pagava o preço de sua arte com a própria pele. O processo de maquiagem desenhado pelo lendário William Tuttle era uma tortura diária de 5 horas. O calor sob as luzes do estúdio era sufocante, e as camadas de cola e próteses frequentemente causavam bolhas em seu rosto. Além disso, ele caminhava sobre botas de plataforma que acrescentavam 15 centímetros à sua altura. Apesar da dor física, Boyle manteve uma suavidade quase infantil em sua atuação, conseguindo que o monstro fosse, ao mesmo tempo, aterrorizante e profundamente solitário. Ele entendeu que a verdade emocional era mais importante que seu próprio conforto. Cloris Leachman aplicou essa mesma filosofia do outro extremo. Para dar vida à severa Frau Blücher, decidiu que a chave não era tentar ser engraçada, mas ser mortalmente séria. Sua personagem era como uma tempestade em forma humana. Adotou um sotaque inspirado na própria mãe de Mel Brooks e permitiu que lhe colocassem uma enorme verruga para parecer mais intimidadora e envelhecida. A piada recorrente dos cavalos relinchando de terror cada vez que seu nome era pronunciado funcionou unicamente graças ao seu controle férreo. Ela transformou uma piada simples numa maldição cômica. Seu trabalho foi tão magistral que recebeu uma indicação ao Globo de Ouro, demonstrando que se pode ser aterrorizante, estranho e engraçado sem precisar piscar para a audiência. Nos bastidores, a luta para proteger o tom do filme foi feroz. As sessões de escrita entre Wilder e Brooks eram campos de batalha. Discutiam durante horas, gritando e andando de um lado para o outro por mudanças minúsculas. Brooks confessaria mais tarde que estiveram a ponto de chegar às vias de fato em várias ocasiões. Wilder lembrava com carinho de uma discussão que terminou com Brooks saindo furioso da sala, batendo a porta. No entanto, apenas 10 minutos depois, o telefone tocou. Era Brooks, gritando do outro lado da linha. Quem era aquele louco que estava na sua casa? Você nunca deveria deixar gente louca entrar na sua casa. Parecia loucura, mas tinha um propósito sagrado. Estavam espremendo cada cena até que ficasse perfeita. Essa tensão criativa quase matou a cena mais icônica do filme: o número musical de Putting on the Ritz. Wilder queria que o Dr. Frankenstein apresentasse seu monstro à alta sociedade com cartolas e fraque. Brooks leu a ideia e explodiu. Você vai sapatear com o monstro? Você ficou louco? Wilder brigou por essa ideia durante 20 minutos, com o rosto vermelho de raiva, recusando-se a ceder. Finalmente, exausto, Brooks aceitou filmá-la como um teste, com um aviso. Se uma única pessoa disser que é bobo ou estúpido, está fora. A cena não só passou no teste, ela o estraçalhou. Foi um triunfo absoluto. Tempos depois, Brooks admitiria com humildade: nunca estive tão errado na minha vida. O número musical, estreado em dezembro de 1974, tornou-se o coração do filme porque, embora fosse ridículo, pertencia perfeitamente àquele mundo estranho que haviam construído. Houve outra linha que Wilder traçou na areia e que surpreendeu Brooks. Ele não queria que o diretor atuasse no filme. Wilder temia que Brooks quebrasse a quarta parede, essa barreira invisível entre o filme e o público, e arruinasse o delicado equilíbrio da história. Espere um minuto, eu sou tão ruim assim? Perguntou Brooks, ofendido. Você não é ruim, explicou Wilder com calma. Mas você sempre quebra a ilusão. Tenho medo de que você apareça com uma armadura. Levante a viseira e diga: olá, pessoal. Brooks entendeu a preocupação e manteve-se fora da tela.
embora tenha encontrado uma maneira de deixar sua marca emprestando sua voz ao Dr. Victor Frankenstein e a um lobisomem. Todo esse esforço humano teria desmoronado se o filme não parecesse uma promessa cumprida. Em 1974, quando a cor dominava o cinema, Brooks insistiu em filmar em preto e branco. Até o diretor de fotografia resistiu no início, temendo que o público rejeitasse. Mas Brooks queria capturar a alma exata dos filmes da Universal. Utilizaram truques de edição dos anos 30, como fundidos para o preto e transições em íris, transformando a sala de edição numa máquina do tempo. O compositor John Morris criou uma música que oscilava entre acordes de terror e melodias doces, ancorando o filme no passado. Mas o gesto final de respeito ocorreu numa garagem de Santa Mônica. Lá encontraram Kenneth Strickfaden, o designer de efeitos original de 1931, que havia guardado os velhos equipamentos elétricos de laboratório por mais de 40 anos. Ao ver que as máquinas ainda funcionavam e lançavam faíscas reais, a equipe ficou atônita. Strickfaden ofereceu alugá-las por $1.000. Brooks, reconhecendo que não alugava apenas máquinas, mas história pura, recusou. Insistiu em pagar-lhe $12.500. Não era apenas um pagamento, era um tributo à magia que tornou tudo possível. A joia da coroa naquele set de laboratório era o arco voltaico variável de Kenneth Strickfaden. Quando era ligado, lançava faíscas furiosas que faziam parecer que o passado continuava vivo, crepitando com uma energia perigosa. Mas no final de 1973, durante as filmagens de O Jovem Frankenstein, a eletricidade mais volátil não vinha das máquinas, mas dos atores. O ambiente no set já era relaxado e brincalhão, mas houve um momento específico que empurrou todos para além do limite da sanidade. Aconteceu durante a entrada dramática de Elizabeth no castelo. Marty Feldman, completamente imerso em seu papel de Igor, decidiu fazer algo que ninguém esperava, algo que não estava em nenhuma página do roteiro. Sem aviso prévio, inclinou-se e mordeu a cauda da estola de Vison que Madeleine Kahn usava. Não foi um ato planejado. Não foi uma careta de desgosto. Simplesmente aconteceu. O resultado foi uma explosão de pelos de Vison branco que encheram o ar como neve suja. Alguns desses pelos cravaram-se diretamente na boca de Feldman. Ele, como o profissional do caos que era, tentou continuar atuando, mas teve que parar várias vezes para cuspir a pelagem como se fosse chiclete. Cada vez que ele mordia, Madeleine Kahn gritava, Gene Wilder entrava em pânico e o elenco inteiro colapsava num ataque de riso incontrolável. Ninguém conseguia respirar. Ninguém conseguia se concentrar. O que deveria ter sido uma cena rápida transformou-se em pura anarquia. A equipe acabou rodando essa tomada quase 15 vezes, mais do que qualquer outro momento em todo o filme. Finalmente, Mel Brooks, esgotado pelas gargalhadas, teve que parar as filmagens completamente para dar a todos tempo de recuperar o fôlego, porque o riso simplesmente se recusava a morrer. No entanto, aqui reside o paradoxo mais profundo do cinema. Às vezes, o momento mais engraçado no set é o veneno para o filme final. Quando Mel Brooks projetou a fita para uma audiência de teste, notou algo preocupante. As pessoas riam cedo demais e alto demais com a cena da mordida. Essa reação quebrava o ritmo delicado da paródia e desviava a atenção do que deveria vir a seguir, especialmente a famosa sequência de dança de Putting on the Ritz. Brooks temia que aquela piada selvagem achatasse a construção de todo o resto. Então, com o coração de um cirurgião frio, tomou uma decisão difícil. Cortou toda a sequência da mordida no Vison. Deixou apenas uma tomada rápida do sorriso torto de Feldman, com a loucura ainda presente em seus olhos, mas muito mais silenciosa. Durante anos, essa metragem permaneceu oculta, aparecendo apenas em raras coleções de cenas deletadas. Gene Wilder,
admitiria mais tarde que aquele único instante de improvisação causou mais atrasos do que qualquer outra parte das filmagens, o que diz muito sobre quão frágil pode ser um set de comédia. Parte do que tornou o momento tão impactante foi que não era inofensivo. A estola de Madeleine Kahn custava $50 em 1973, o que equivaleria a uns $325 hoje. Feldman realmente a danificou, enviando pelos caros voando por todo o set. Embora Kahn tenha brincado a respeito depois, lembrando-o de que eram visões reais, houve que fazer reparos e acalmar os nervos. Aquilo demonstrou como uma escolha impulsiva podia gerar ondas de choque em toda uma produção, forçando novas tomadas, concertos de figurino e decisões dolorosas para proteger o fluxo da história. Essa mesma tensão entre o controle absoluto e o instinto artístico apareceu de novo com o próprio Gene Wilder. Quando chegou ao set para interpretar o Dr. Frankenstein, exibia um bigode fino ao estilo da velha Hollywood, que nunca havia estado no roteiro. Mel Brooks não gostou nada no início. Sentia que chocava com a imagem que tinha em sua cabeça. Mas Wilder acreditava naquele bigode com tanta força que filmaram as cenas-chave 2 vezes, uma com bigode e outra sem. Quando Brooks revisou o material, teve a humildade de mudar de opinião. Mais tarde escreveria que Gene nunca havia estado mais bonito no papel. O que começou como um desacordo silencioso tornou-se um dos traços definidores do personagem, um pequeno detalhe que acrescentava charme e um toque de elegância clássica à atuação. A improvisação continuou moldando o filme de formas inesperadas. Quando Gene Hackman se juntou ao elenco como o eremita cego, seu papel deveria ser breve e simples. Ainda assim, Hackman pediu para testar algumas ideias. Durante a cena, de repente, soltou uma frase sobre fazer um expresso, uma piada completamente moderna que não fazia nenhum sentido na época em que o filme era ambientado. O set explodiu em risadas. Brooks adorou na hora e decidiu deixá-la. A cena corta para o preto logo depois, quase como se o próprio filme não pudesse suportar o absurdo da piada. Aquela única linha tornou-se um dos momentos mais lembrados, demonstrando que às vezes o mais engraçado é aquilo que não deveria pertencer ali. E depois estava Marty Feldman de novo, acrescentando caos em formas mais pequenas e sutis. A corcunda errante de Igor nunca esteve escrita no roteiro. Feldman simplesmente começou a movê-la de um lado para o outro entre as cenas. Num momento estava no ombro esquerdo, na tomada seguinte aparecia no direito. Era um jogo silencioso com a audiência, uma piada visual que resumia o espírito de toda a produção. Nada é sagrado. Tudo pode mudar. E a única coisa que importa é o riso. A piada da corcunda errante não ficou num simples jogo entre atores. A equipe técnica percebeu, riram, e tanto Brooks quanto Wilder decidiram abraçar o absurdo. Aquela corcunda que mudava de lado tornou-se uma piada visual silenciosa, uma recompensa secreta para os espectadores atentos que resumia o espírito de toda a produção. Uma loucura meticulosamente calculada. Mas Mel Brooks, com sua mente vulcânica, tinha ideias que podiam mudar o destino do filme em um segundo e nem sempre para melhor. Um dia, lançou uma proposta que no papel soava hilária, mas que na prática era perigosa. Sugeriu que, ao falar pela primeira vez, o monstro não devia grunhir, mas fazer uma imitação perfeita do elegante ator Cary Grant. Era o tipo de piada que bateria forte e rápido, provocando uma gargalhada imediata, mas que destruiria a atmosfera gótica instantaneamente. Gene Wilder ouviu a ideia e manteve uma calma sepulcral. Ele não era apenas o protagonista, era o corroteirista e, acima de tudo, o guardião do tom do filme. Sabia que se o monstro se tornasse uma caricatura no momento em que abrisse a boca, o filme perderia seu coração. Então ele fez algo silencioso e extremamente inteligente. Fingiu escrever a ideia em seu caderno, assentindo como se tivesse adorado, mas por dentro rezava para que Brooks se esquecesse. E milagrosamente Brooks esqueceu.
Aquele pequeno momento de esquecimento seletivo diz muito sobre a dinâmica entre ambos os gênios. Brooks amava a comédia grande, a que caminhava pela beira do precipício. Wilder, por outro lado, queria que as piadas vivessem dentro da história sem quebrar o feitiço. Queria que o monstro se sentisse humano primeiro. Essa escolha foi crucial, porque permitiu que momentos como a famosa frase "sou um monstro" aterrissassem sendo engraçados e estranhamente comoventes ao mesmo tempo. Uma vez que você entende essa luta pelo equilíbrio, começa a ver o set de filmagem como um campo de batalha onde a perfeição estava sempre sob ataque. Sim, era uma comédia, mas era uma paródia cuidadosa do terror clássico. Um único movimento em falso podia transformá-la numa tolice sem sentido. E embora o tom se mantivesse controlado, o set físico às vezes se rebelava. Como se o figurino danificado não fosse suficiente, a produção recebeu um golpe de um ângulo totalmente diferente. O elenco. Originalmente, o plano era outro. Madeleine Kahn havia sido escolhida para interpretar Inga, a doce e simples assistente de laboratório. Mas no último minuto, o tabuleiro de xadrez mudou e a moveram para o papel de Elizabeth, a noiva neurótica. De repente, tudo teve que se ajustar. O papel de Inga ficou vazio e foi parar nas mãos de Teri Garr. Enquanto isso, Kahn teve que mudar sua mentalidade completamente e a produção teve que correr com ela. Isso significou reescrever partes do roteiro, novos testes de figurino às pressas e uma pressão imensa logo antes de as câmeras começarem a rodar. Não havia tempo para respirar. Mas quando Kahn entrou na pele de Elizabeth, algo fez um clique de maneira espetacular. Sua atuação tinha aquele estilo dramático e elegante que podia girar para a comédia absurda num único batimento. Essa mudança de última hora moldou momentos-chave, incluindo a inesquecível sequência do "Ah, doce mistério da vida". Foi uma aposta arriscada que pagou dividendos eternos, porque a Elizabeth de Kahn tornou-se um daqueles personagens que as pessoas lembram durante décadas. E bem no centro desse furacão estava Gene Wilder, tentando remodelar sua própria energia na tela para criar algo novo. O mundo já o conhecia como Willy Wonka, brincalhão, sonhador, flutuando através das cenas com um brilho estranho nos olhos. Mas o Dr. Frederick Frankenstein precisava de um motor diferente. Tinha que se sentir sério o suficiente para pertencer a um velho filme de monstros, mas nervoso o suficiente para que a comédia funcionasse. No início, Brooks inclinava-se para uma versão mais ampla e exagerada do cientista louco. Wilder lutou por algo mais controlado, não plano, nem silencioso, simplesmente mais real. Construiu o personagem com pequenas escolhas, gestos precisos e uma voz cuidadosa que podia deslizar do orgulho acadêmico ao pânico total sem aviso prévio. Brooks admitiria mais tarde que essa abordagem de Wilder se tornou o coração do filme. Sua atuação ancorou a história na terra, permitindo que as piadas ao seu redor fossem tão absurdas quanto quisessem. Porque com um elenco tão forte, o perigo era óbvio. Se deixassem o set se transformar numa festa de risadas constantes, o filme pareceria desordenado. Essa é a razão pela qual tantos erros engraçados e momentos improvisados ficaram de fora da montagem final. Algumas cenas eram tão caóticas que ameaçavam destruir a ilusão completamente. Houve um momento crítico em que o elenco esteve a ponto de perder o controle por completo. A histeria no set chegou a tal ponto que a lendária Cloris Leachman gritou do fundo do cenário: "Vou fazer xixi nas calças." Pode soar como uma anedota engraçada. E foi. Mas também revelava um perigo latente. O filme estava a um passo de deixar de ser uma paródia polida para se tornar um vídeo caseiro de loucura interna. Mel Brooks e Gene Wilder, conscientes de que o caos nem sempre se traduz em bom cinema, tiveram que tomar uma decisão dura. Com mão firme, cortaram os momentos mais selvagens. Mantiveram o ritmo apertado e deixaram apenas pequenas pistas da loucura do elenco, o suficiente para que o público sentisse a energia vibrante,
mas não tanto a ponto de quebrar a estrutura do filme. Então chegou a aposta final, a que poderia ter enterrado a fita antes que alguém soltasse a primeira gargalhada. O Jovem Frankenstein estreou em 15 de dezembro de 1974. Mas antes dessa noite de glória, Brooks teve que convencer a 20th Century Fox a investir cerca de 2,8 milhões de dólares. Era uma cifra enorme para uma comédia e um risco suicida para a época. Nos anos 70, o Technicolor governava as telas, e a indústria duvidava que o público moderno pagasse para ver uma paródia monocromática. De fato, a Columbia Pictures havia duvidado tanto do orçamento quanto da escolha do preto e branco, o que levou o projeto às mãos de Alan Ladd Jr. na Fox, que teve a coragem de assinar o cheque. Mas quando o filme aterrissou nos cinemas, as dúvidas evaporaram instantaneamente. Frente a esse orçamento de 2,8 milhões, a bilheteria explodiu. Arrecadou 86,2 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos e alcançou cifras similares mundialmente. Esse tipo de retorno não era normal. Algumas estimativas dizem que recuperou quase 31 vezes seu custo. Transformaram uma escolha de estilo arriscada numa vitória financeira da qual ainda se fala hoje. O sucesso não se mediu apenas na venda de ingressos. O filme tornou-se um fenômeno cultural. Os críticos renderam-se a ele. Obteve um índice de aprovação de 95% e recebeu 2 indicações ao Oscar, melhor roteiro adaptado e melhor som. Mas com o tempo, o filme cruzou uma fronteira invisível. Deixou de ser apenas entretenimento popular para se tornar patrimônio cultural. Em 2003, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos selecionou O Jovem Frankenstein para preservação no Registro Nacional de Filmes. Apenas 25 filmes recebem essa honra a cada ano. Foi escolhido por sua importância cultural, histórica e estética. Essa decisão blindou-o num lugar protegido da história americana. Já não era apenas um filme que as pessoas amavam, era um pedaço da memória do país que devia ser salvo. Quase ao mesmo tempo, o American Film Institute, AFI, concedeu-lhe outro selo de respeito, classificando-o no posto número 13 das melhores comédias de todos os tempos e reconhecendo Putting on the Ritz em sua lista de melhores canções. Não era apenas engraçada, era icônica. Até o caos oculto teve uma segunda vida. Aquela tomada falha da mordida no Vison permaneceu nas sombras durante décadas, tratada quase como metragem proibida. Os fãs ouviam rumores sobre ela, mas não chegou às coleções domésticas até o lançamento do Blu-ray do 40º aniversário em 2014. Para então, já não era um simples erro de gravação, era a prova da química no set e, acima de tudo, a prova de que o tom final do filme exigiu uma disciplina de ferro. E, claro, quando algo é tão amado, o mundo tenta recriá-lo. Em 2007, a história foi adaptada para um musical da Broadway. Embora houvesse um esforço real por trás, a obra carregava um problema insuperável desde o primeiro dia: a sombra do elenco original. Ninguém podia replicar o Dr. Frankenstein de Gene Wilder, o Igor de Marty Feldman ou a Frau Blücher de Cloris Leachman. O musical teve críticas mistas, mas até isso demonstrou um ponto: a história ainda tinha poder, embora os fantasmas dos originais fossem impossíveis de ignorar. E agora, depois de tanto tempo, há um último giro irônico que mantém viva a mística do filme. Na era digital, onde tudo está a um clique de distância, o Jovem Frankenstein não é fácil de encontrar nas plataformas de streaming em muitas regiões. Os colecionadores muitas vezes devem recorrer ao DVD, ao Blu-ray ou a projeções especiais. Essa escassez acrescenta outra camada à sua lenda. É a história de um filme que quase se transformou em caos, que quase foi exagerado demais, que poderia ter transformado o monstro numa imitação barata e ter perdido seu coração. Mas em vez disso, manteve-se inteligente, manteve-se humano e, de alguma maneira milagrosa, tornou-se tanto uma comédia clássica quanto um tesouro nacional que nunca morrerá, que nunca morrerá, que nunca morrerá, que nunca morrerá, que